Essa questão da não leitura, ela acho que a gente pode dizer que ela é assim quase que uma farsa. Um mito que tem sido historicamente alimentado por toda a sociedade. E daí eu acho que a imprensa, a mídia, sim, tem um papel, porque ela noticia e ela dá vazão a uma série de elementos que, sim, são reais, a gente pode verificar, e ela apaga. Olá, eu sou Silvio Anunciação e o programa Analisa de hoje vai discutir os hábitos de leitura do brasileiro. A pesquisa Retratos de Leitura do Brasil, realizada recentemente pelo Instituto ProLivro, apontou pela primeira vez desde 2007 que a proporção de não leitores é maior que a de leitores na população brasileira. Um dado que chama a atenção é que 53% dos entrevistados não leram nem parte de um livro nos últimos meses anteriores à realização da pesquisa. A leitura é fundamental para a criatividade e para a formação do pensamento crítico. Mas por que os brasileiros leem tão pouco? Para discutir essa questão, nós estamos aqui em nosso estúdio com a professora Ana Lúcia Guedes Pinto, da Faculdade de Educação da Unicamp, e com Lúcia Granja, professora do Instituto de Estudos da Linguagem, o IEL, aqui da Universidade. Professora Ana e professora Lúcia, muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Eu gostaria de começar com a professora Ana Lúcia, que atua no tema das práticas de leitura. Professora, esses resultados apresentados pela pesquisa do Instituto ProLivro, eles chegam a surpreender? Eu acho que, em primeiro lugar, claro que surpreende pela primeira vez dessa indicação, dessa explicitação em números, numericamente falando, de que a porcentagem de não leitores superou pela primeira vez os leitores. Surpreende, sim, porque não era esse quadro que a gente gostaria de ter e no qual eu acho que o nosso país, tem investido. Mas o que eu quero dizer rapidamente, assim, introdutoriamente, em relação a esses resultados, é que também, historicamente, em termos da mídia, se valoriza muito a questão do sujeito não leitor no Brasil. Isso também é histórico. E isso mais para frente, depois eu quero retomar essa minha observação. Mas o que eu acho que esses dados, quando eu entrei em contato com esses dados, eu procurei olhar como tem sido a minha postura como professora que eu sou e como pesquisadora, de analisar a grande quantidade e diversidade de informações que a pesquisa nos traz. E a pesquisa nos traz informações muito importantes, que por exemplo, a diferença estrondosa, mas daí uma diferença estrondosa, eu diria assim, ela é enorme, entre as práticas de leitura, entre os estudantes e os não estudantes. Então, os estudantes, eles têm, nas várias tipologias e caracterizações a respeito de suas práticas, do que leem, como leem, quais suportes, é imensa a riqueza de informações sobre estudantes e não estudantes. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção é que as crianças pequenas, entre 5 e 10 anos de idade, porque essa pesquisa, a idade inicial de se pesquisar, ela começa com as crianças, então ela inclui crianças, entre 5 e 10 anos, nos dados apontados, 41% do universo, entre 5 e 10 anos, 41% gostam muito de ler, 45% gostam um pouco e só
13% não gosta. Então, acho que assim, são informações importantíssimas. E eu vou fazer uma última observação para que a professora, a colega Lúcia, possa entrar na discussão junto comigo, né? A última observação que eu quero fazer é a seguinte, que essa pesquisa está sendo publicada agora em 2024. Em 2019, ela estava colhendo, né, ela estava explicitando ciclos de investimento na área de educação. Essa de 2024, ela está colhendo frutos de um último ciclo. E, para mim, assim, isso eu também não tenho dúvida, que ela expressa um projeto de desmantelamento que nós vivemos no último ciclo. O último governo, ele explicitamente, não é só, nós não vamos a tempo aqui, mas o último governo, ele procurou impedir e impediu e diminuiu o que ele pôde nos recursos para o PNLD, que são os Plano Nacional do Livro Didático, Plano Nacional da Biblioteca, as bolsas de pesquisas da CAPES. Então, o último governo, que foi o governo de direita que nós tivemos nesse país, ele se dedicou a desmantelar uma proposta e um investimento de gerações. Então, eu queria terminar minha fala dizendo isso, que eu acho que 2024 conseguiu expressar, infelizmente, o declínio e conseguiu expressar também, infelizmente, como que um projeto bem feito de destruir uma proposta, ela é possível em tão poucos anos. Porque, e finalizando, porque se a gente olhar o INAF, que é o Índice Nacional de Alfabetismo Funcional, quer dizer, outros indicadores, eram indicadores ascendentes. E quando a gente olha retratos também, mostra o gráfico em ascendência, e ele passa a descendência em 2024. Professora Lúcia. São minhas observações primeiras. Tá, joia. Professora Lúcia, concorda com essa análise que a professora Ana fez, principalmente dessa pesquisa, de trazer esses resultados desse processo de desmantelamento aí, tanto na educação como na cultura dos últimos anos? Sim, eu concordo absolutamente com a análise que a professora Ana Lúcia fez. Foi um tempo aí de bastante dificuldade, e se há cortes em relação à educação, em relação à pós-graduação em geral, esses cortes vão atingir também todos os programas que envolvem o livro. É bom a gente pensar uma coisa, o livro tem sido distribuído, vinha sendo distribuído amplamente no Brasil, nas escolas, nessa tentativa de formar leitores, e isso porque o livro ele não é exatamente barato no Brasil, né? Quando a gente vai comparar com outros países, né, muitas vezes existem práticas diferentes de circulação dos textos. Então, às vezes, o livro sai em bolso, numa edição mais simples, e sai em outros tipos de edição. Aqui no Brasil, a gente tem um pouco menos de flexibilidade nisso, e o livro acaba sendo um produto relativamente caro. Então, nós precisamos da intervenção do Estado, pelos sucessivos governos, nessa circulação de vários tipos de livro, né? E não, como foi feito, de um tipo só, que a pesquisa aponta, que inclusive houve aí algumas coisas que envolveram atitudes suspeitas, né? E que a pesquisa também aponta que seria o livro mais lido, né? Enfim, que é um livro que é a Bíblia com finais religiosos, né? Então, eu concordo muito com a Ana Lúcia, e também queria dizer que eu, lendo a pesquisa, eu achei muito interessante uma questão, que é a questão do motivo pelo qual as pessoas leem. Lá no topo estão por gosto ou por entretenimento. E no fim, lá no fim, um dos últimos motivos, porque a escola me obrigou. Então, eu achei isso aí muito interessante, porque trata-se, evidentemente, de a gente desenvolver o gosto pela leitura. E o fato de que, em qualquer suporte que seja, que as pessoas leiam no eletrônico, ou no papel, ou, enfim, né, no celular, de várias maneiras, isso ser associado a um hábito de gosto
e de entretenimento. Quer dizer que aquele discurso também, não gosto de ler porque a escola me obriga, também não funciona nesse sentido. Está lá embaixo na pesquisa, né? E eu achei isso muito interessante. Achei essa pesquisa riquíssima, na verdade. Eu posso entrar nessa questão que a Lúcia começou a dizer, que eu quero daí retomar os destaques que eu fiz, que são as informações a respeito dos estudantes e das crianças pequenas. Então, as crianças pequenas, elas gostam, se for juntar o 41 com 45, são 86% que elas gostam de ler. E de 5 a 13 anos. E se a gente for observar também nos gráficos e nas tabelas, os maiores percentuais de concentração de leitores, ou de que você está lendo agora um livro nos últimos 3 meses, eles estão concentrados, eles são muito fortes, na faixa em que a escola tem uma penetração fortíssima, que é a formação. Exatamente. E também no ensino superior. E também no ensino superior. Os idosos também continuam lendo, mas eu não vou me ater nisso, eles também continuam lendo. Mas isso reforça o que a Lúcia acabou de dizer, o quanto que, inclusive, também na mídia, existe uma certa, acho que até um mito, entre a sociedade de dizer que a obrigatoriedade ela é essa relação de obrigatório versus prazer e fruição. A Marisa Lajolo, que é uma professora aposentada aqui do Instituto do IEL, colega da Lúcia, ela tem N publicações, e nas disciplinas que eu trabalho, meus alunos, os estudantes de pedagogia sempre leem, e a Marisa diz o seguinte, o gosto pela leitura, a gente aprende. E se a gente aprende, a gente pode ensinar. Então, esse é um gosto que a escola ensina, e ela ensina bem. Eu acho que eu trabalho nesse tema, né, de leitura, escrita, leitura de literatura, leitura na escola, leitura na formação de professores. A escola trabalha muito bem com isso. E a obrigatoriedade, os estudos têm mostrado, muitos estudos, daí tem uma coleção de pesquisas, mostrando que a obrigatoriedade ela não concorre, ela não compete com o prazer. Ela está junto. E daí vou voltar também com o dado de tristeza, né, que a gente verifica, por exemplo, a percepção dos sujeitos, que isso é objeto de dado pesquisado, né, no retrato de leitura. A percepção dos sujeitos em relação à função da biblioteca, de 2019 para 2024, ela diminuiu. A percepção no sentido de um entendimento de qual é a função da biblioteca. A ida à biblioteca também diminuiu. Então, e houve, assim, de 2019 para 2024, houve cortes enormes de cortes relacionados a recursos para isso. Nós vivemos, de 2019 para cá, um crescimento muito grande com os vetos e com censura a livros de literatura na escola. Então, a gente viveu de forma muito evidente, não que não existia, censura sempre existiu, mas de forma muito evidente, eu diria assim, até um espaço para se dizer: esse livro aqui ele não pode ser lido, porque ele trabalha questões provocando. Ele trabalha questões... a Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga Nunes, que ela incentiva a questão do mudança de gênero, coisas loucas que passaram a ser que passaram a ter um espaço de legitimação. Então, além da questão numérica para bloquear
o desenvolvimento de políticas que estavam em andamento, que estavam... E essa questão, né, práticas de leitura, práticas do gosto, isso leva ciclos e ciclos. Sim. E essas edições da Retratos, ela estava mostrando em muitos desses indicadores crescimentos. Havia, sim, já indicadores para que nós que trabalhamos com a promoção e formação de leitores, que pontos ali a serem melhor trabalhados, a serem mais investidos, mas, de fato, o que se explicita na divulgação desses dados é... né, o quanto que houve, sim, um impacto em relação ao que nós vivemos aí de um ciclo para diminuir essas questões. E, para fechar agora também minha fala, e nós estamos ainda lidando, eu vou falar no âmbito do Estado de São Paulo, eu trabalho com as disciplinas de estágio, nós temos no Estado de São Paulo a política, a plataforma do elefante letrado. Não sei se você já teve a curiosidade de conhecer. É uma maneira, teoricamente, é para formar leitores, mas vai numa linha do governo anterior nosso, que nós tivemos. É uma proposta que não favorece o gosto. Né? Então, a gente tem questões preocupantes que estão em pauta, e eu acho... É isso que eu queria, como mais uma observação a fazer. Bom, vou esperar a sua pergunta, então depois eu... Fica à vontade, professora. Então, eu assim, só para dialogar com a Ana Lúcia, né, eu fiquei pensando aqui, do ponto de vista da literatura, né, por que a gente tem assim, a obrigação de formar esses leitores desde jovem? Porque a criança gosta de fabulação, né? E tem uma mediação de afeto na leitura com a criança, que eu acho que é muito importante, né? Bom, a partir do momento que essa criança vai para a escola, a mediação ela continua sendo fundamental. A Ana Lúcia é especialista disso, mas eu falo do ponto de vista da professora de literatura, né? Ainda que, na faculdade, a gente fazer esse papel, né, de intermediário entre o texto e o aluno, entre o tipo de aproveitamento, de leitura, de interpretação que ele vai fazer do texto e a formação do gosto, ela é o trabalho fundamental dos professores. Então, na verdade, eu canso de ouvir meus alunos, né, depois de 30 anos de magistério, dizer: professora, eu não gostava, agora eu gosto. Né? Professora, eu não entendia, agora eu gosto. Né? Então, acho que isso é fundamental, né, Ana? A mediação do professor, a mediação da família, ou até nos espaços de religião, nas instituições, né, a mediação para a leitura. E esse dado que a pesquisa traz, né, da questão da proporção maior de leitores entre os mais jovens, né, mostra ainda mais a importância do papel da escola, né? É isso, né? Eu acho que isso foi para mim é uma felicidade, porque, como eu falei, eu gosto, né, da gente apreciar os dados naquilo que ele pode, naquilo que ele apresenta de propositivo, naquilo que apresenta de conquistas. Isso é um ponto também que eu quero dizer. Isso é interessante. O quanto que são muito bem-vindos na mídia falar, por exemplo, ficar gastando programas e propostas para dizer: o não leitor ganhou do leitor. Caramba, eu acho que isso faz uma diferença enorme, política. Vamos que a sociedade, que os programas, que os jornais, que as revistas explorem os dados assim, dentro desses 40 e tantos que leem, o que o dado apresenta, né? O que ele nos proporciona de informações. Por exemplo, uma questão que eu achei interessantíssima, o quanto que foi a conversa inicial quando nós chegamos, o quanto que os leitores gostam, a gente interpreta assim, de ler no papel ainda. Exato. Que isso reforça a grande maioria das pesquisas de longo fôlego histórico que mostram que as práticas permanecem mesmo
diante das revoluções, que são revoluções, né? Quando a máquina de escrever foi colocada na sociedade, se pensava que as pessoas deixariam de ter escrita cursiva. Quando a televisão, até eu participei de COLE, né, Congresso de Leitura do Brasil, que tinha a televisão e a leitura. Então, assim, os estudos têm mostrado que as permanências, as rupturas em práticas, elas são a longuíssimo prazo. E o Retratos de Leitura do Brasil apresenta, e isso é importante, por quê? Porque é importante que as escolas continuem recebendo livros físicos, livros materiais. Sim, o Kindle também apresentam, que se lê muito em celular, os dados estão lá, mas o quanto que o apego a práticas de papel, né, tinta, papel, ilustração, o motivo de escolher o livro, capa, arte, né? Capa, arte, né? Então, isso é pouco explorado. Então, assim, fica-se o reme-reme, o sujeito não lê. E uma outra coisa que eu quero falar, que eu acredito que o tempo nosso esteja diminuindo, em relação aos autores mencionados, né? Daí é uma questão que eu faço a pesquisa. Porque isso foi uma coisa que eu também aprendi fazendo pesquisa. O professor lê, né? Que é o campo que eu trabalho. O professor lê, e lê pra caramba. E só que quando você chega... a gente aprendeu fazendo pesquisa, que autores você lê? Dá um apagão. E dá um apagão em todo mundo. E, nesse momento, dá um apagão. E a gente foi aprendendo o quanto é importante você, ao fazer pesquisa sobre isso, você levar materiais de leitura. Tudo bem, essa é uma pesquisa de fôlego enorme no Brasil inteiro, etc. e tal. Sim. Mas eu acho assim que esse diálogo com as universidades a respeito sobre a ferramenta da pesquisa, eu acho que era uma coisa que podia ter avançado um pouco mais, que o IPEC fez, em relação a essa... Porque eu acho que, não por acaso, o Machado de Assis é o primeiro lugar citado, porque existe também, as pesquisas indicam, esse mito dos clássicos, do que é uma boa literatura. Então, a pessoa já inibe de cara, porque ela não vai lembrar o nome do livro. Eu participo de 2 clubes do livro, por exemplo, eu li Humanos Exemplares. Eu não sei quem escreveu. Porque daí eu tenho que olhar e checar. Eu também aprendi como professora, trabalhando com leitura de literatura, o que eu fazia com meus pequenininhos, porque eu já fui professora de anos iniciais, os meus pequenininhos, eles faziam a tabela, quando voltavam da biblioteca, autor, colocando o título da obra, o autor da obra, a editora. Os pequenininhos já, em um mês, eles já se apropriam de toda a questão que compõe o objeto cultural livro. E os universitários, meus alunos também, eu ponho numa tabela o que eles leem de literatura. Mas, ou seja, você aprende, porque essas informações, vai chegar uma pessoa para fazer pesquisa na tua casa, elas não chegam assim facilmente. Eu queria te ouvir sobre isso também. Eu queria colocar uma questão para a professora Lúcia, que é uma machadiana, né? Gostou do Machado de Assis ter sido colocado na pesquisa como o autor mais lido aí. Eu acho muito interessante, né? Porque é a primeira referência das pessoas, como a Ana Lúcia vinha dizendo, e acho que tanto os professores quanto os leitores em geral, né, eles tentam se conectar com o Machado de Assis. Além disso, o Machado de Assis andou repercutindo muito ultimamente, né, por causa daquela questão da TikToker norte-americana, que acabou fazendo uma super descoberta em relação à literatura brasileira, né? Ela ia fazer uma coisa assim bem, digamos, programada, né? De ler literatura de todos os países em ordem alfabética. Você vê que tem um método aí que é um método bastante não literário, né? É um método que ela inventou e que não tem nada a ver com, enfim, ter prática mesmo de leitura, né? E com letramento literário, não tem nada a ver. Mas ela chega no Machado de Assis, se apaixona e fala: acabou, agora eu vou ler Machado
Machado de Assis. Né? Exato. Então, o Machado repercutiu muito, virou um escândalo de vendas lá nos Estados Unidos, e aí o próprio brasileiro vai dizer, peraí, eu ouço falar de Machado de Assis o tempo todo, agora eu tenho que falar, eu tenho que ler, tenho que chegar. Eu vi também muitas escolas nesse meio tempo, porque isso aconteceu esse ano, né? Nesse segundo semestre, tentarem fazer com que os alunos se aproximassem do Machado de Assis. Né? A gente recebe muita informação e tal, e cada vez mais jovens, né, lendo contos, lendo romances com a mediação do professor, né? Então, eu acho interessante, mas é claro, apesar de eu gostar muito do Machado de Assis, não é só o Machado de Assis, né? Tem muita coisa para a gente ler, né? E os autores citados também é muito interessante, que eu acho importante, de novo, retomando a ideia de que a obrigação não concorre com prazer, muito pelo contrário. A obrigação escolar ou acadêmica, ela forma esse leitor. Forma. O quanto, por exemplo, que eu tenho aprendido, o quanto as listas de vestibulares, de livros, elas e as listas de concurso para professor. Sim. Elas criam um repertório, elas têm um impacto no repertório gigantesco. Exato. Tanto é que está lá Machado de Assis citado, Machado de Assis, a Iracema, os títulos. Iracema é um título citado, Olhos d'Água está lá citado. Vai disputar no nosso vestibular, é isso. Então, assim, constantemente. o quanto Capitães de Areia, que é um antigo, que a escola trabalha muito, né? O quanto, mas não consta, por exemplo, como as crianças pequenas, né? As crianças pequenas, hoje, quando você olha aquelas tabelas, você vê quantas vezes por semana se lê. O maior impacto são as crianças, porque é na escola. É o que eu tenho acompanhado, sou professora de estágio. Então, eu tenho um contato muito próximo, claro, na região de metropolitana de Campinas, estado de São Paulo. Mas participo de teses, quer dizer, a gente acompanha o Brasil. Isso é um ponto que, assim, houve um desenvolvimento enorme, uma incorporação muito grande dos professores das rodas de leitura. Isso é uma coisa que está incorporado. Embora existe toda uma questão que não favorece. Mas, assim, ou seja, são ciclos que eu espero que, e agora voltando, agora nós temos, foi lançado Criança Alfabetizada, né, e que tenham frutos essas propostas e essas políticas, o quanto a gente, eu acho que o Retratos da Leitura do Brasil nos mostra um cenário do quanto a gente precisa continuar investindo fortemente no objeto livro, na formação inicial e continuada de professores, né? Nas bibliotecas, né? E que esse gosto, como diz o Antônio Cândido, né? Ele fala que ele defende, né? Morreu já, né? Ele defendia a literatura, o acesso à literatura, a leitura da literatura como patrimônio humano, né? Um direito humano. E, sem dúvida alguma, é uma maneira da gente se relacionar com a arte que é única, que nos forma uma pessoa, nos torna mais humanos. E essa Retratos de Leitura do Brasil também mostra o quanto que os leitores, faz parte dos leitores irem à praia, praticarem esportes, são pessoas que, não é praia, estou dizendo lazer, são pessoas que também houve isso, né? Os dados apresentam que as pessoas leitoras, a prática diária delas é uma prática bastante diversificada. Claro, não dá para a gente ignorar um ponto que a gente esqueceu de falar, que é verdadeiro, é fato, que ela está calcada, sim, num país desigual, num país em que a riqueza é injustamente distribuída. Mas assim, então... a gente falou disso, mas assim... E isso está nos dados. Isso é fato. Né? Então, e junto disso, a gente continuar lutando por um país mais democrático. Né? A causa pela que a democracia se estabeleça, que o acesso aos bens, às riquezas,
está diretamente ligado à questão da apropriação cultural, né, desses bens da arte maravilhosa. Isso que você está falando produz. da distribuição é muito importante, né? É só a gente ver que ainda hoje as principais editoras, as que, enfim, fazem a distribuição, a publicação e a distribuição dos autores brasileiros, ou mesmo até a tradução dos autores que estão se destacando no exterior, são do eixo Rio-São Paulo, né? Então fica muito complicado, porque é claro que essas editoras elas têm também mais contato com escolas assim no imediato, né? Eu também tenho relatos de casos de que eles mandam livros, de que eles pedem aos professores para escolherem livros. Eu mesma, né, já tive bastante contato. Então, eu acho isso uma coisa muito interessante. E a outra coisa que eu queria retomar é a questão do vestibular, que a Ana mencionou, que é muito interessante. A Unicamp foi pioneira nisso. Num determinado momento, há mais de 20 anos, a Unicamp falou, chega, eu quero que os alunos leiam livros, não que eles saibam história literária, enfim, coisas que eram só de memorização e que eles não entendem nada sobre aquilo, né? História literária no sentido assim de períodos literários, essas coisas. Então, a Unicamp faz uma lista e fala assim, este vestibular vai cobrar leitura. Se vocês acompanharem, né, todas a aplicação das provas do vestibular aqui, né, e tanto objetivas quanto dissertativas, a gente vai ver isso. Quer dizer, o aluno tem que ler. Em algum momento, ele tem que ter contato, ou diretamente com essa leitura, que é o ideal, né? Quando a gente vai observar os resultados, os melhores desempenhos são realmente das pessoas que fazem a leitura, ou a gente vai ver que eles pelo menos passaram por um mínimo processo de mediação, mas que aquela obra ela ficou registrada, né, como sendo alguma coisa que deve ser lida. Então, isso aí é muito interessante. Depois, os outros vestibulares do Brasil saíram fazendo isso, né? Mas é isso, é colocar o aluno em contato com o texto de várias maneiras. O vestibular, a universidade, por meio do vestibular, bom, não sei se o vestibular é justo, aí é uma outra questão que a gente pode discutir, e, aliás, a universidade tem atuado nisso também, porque nós temos agora várias formas de ingresso na Unicamp, nas federais, na própria USP, na Unicamp, e as formas não param de se ampliar. Mas a universidade ela também tem uma forma de atuar sobre essa questão da leitura em relação às escolas, né? Em relação a como isso vai ser trabalhado. Eu acho que isso é muito interessante. Eu queria colocar uma questão para discussão também, que é a questão dos novos suportes, né? Vocês falaram aí da importância do papel como Sim. suporte, mas a gente tem, assim, emergindo aí já há bastante tempo a questão das redes sociais, né? A gente tem uma plataforma que é o TikTok, que eles têm uma comunidade literária que é chamada de BookTok, né? E aí, assim, pegando esse exemplo, né, eu queria uma análise de vocês mesmos, se isso é importante, se se a gente pode chamar isso de uma mediação, enfim, queria uma análise de vocês aí, professora Lúcia e Ana. Posso falar? Então, Pode. começo? Pode. Há retratos, né, a pesquisa apresenta como um dos primeiros... numa das perguntas a respeito do uso da internet, acho que aparece em primeiro lugar as redes sociais. As redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, daí agora em 2024 entrou o TikTok, não tinha o TikTok, agora entrou. Então, é um percentual alto e que eu acho que é um meio de diálogo, que dialoga, eu também não vejo como concorrência. Desde lá atrás, em outros momentos que eu pude falar, e outros pesquisadores da área de leitura dizem que não é concorrência. Então, assim, eu não dou bola, não alimento essa discussão da concorrência. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e dialogam. Ou seja, sim, inclusive eles fazem até o diálogo entre qual gênero, né? Poesia, por exemplo,
Poesia, muita gente ainda gosta muito demais de ler em papel, mas ela também é muito lida nas redes sociais. Daí discutiu-se até essa questão sobre o tamanho da poesia, o gênero, o formato, né, do texto. Mas o quanto se lê nas redes sociais. E, como a gente estava falando, Silvio, as redes sociais são lidas, né? Elas são objeto de leitura. Né? Então, também, essa outra questão que é o mito de se considerar como prática leitora apenas aquilo que a elite, aqueles da classe dominante, aqueles que se acham super iluminados, consideram como leitura. Né? Então, em primeiro lugar, para você ter acesso a interagir com o Facebook, com o Instagram, com o TikTok, você precisa ler. E daí a leitura entendida aí como uma prática bastante ampla, multimodal, que não se restringe apenas à escrita notacional. Né? Então, ela é composta e construída por muitos elementos. Então, sim, eu acho que... sim, ela é um elemento constitutivo da leitura. Porém, parece que se aguardava, pelo que eu acompanhei, para vir para cá, né, participar, pelo que eu acompanhei, se esperava mais dados de que os influenciadores teriam grande impacto, e não foi o que foi verificado. Né, que os influenciadores não foi verificado um alto grau de indicador deles. Eles me influenciaram na leitura. Mas, sem dúvida alguma, muito na mídia tem sido colocado para debate o quanto eles têm sido ouvidos, assistidos, né? Apresentando livros. Mas parece que o que pesa mais, pelo que eu li lá dos indicadores, são quem me indicou, pessoas conhecidas, professores. Professores, né? claro. Então, é isso. Acho que a Lúcia podia... Professora Lúcia. Olha, eu também não tenho essa visão, que é muito divulgada, né, de que as mídias e tal, que essas novas formas, novos suportes atrapalham, concorrem. Eu acho, como a Ana já falou, tem uma longa bibliografia sobre isso, que as práticas, elas... existem leituras que estão associadas a determinadas práticas, né? Então, essa leitura que a gente vai fazer da rede social e não sei o quê, na rede social, é um tipo de leitura. Tem um outro tipo de leitura que você vai precisar estar quietinho, sozinho com o texto, reflexivo. Aí o papel tem seu lugar, né? Aí os textos de várias formas e outros gêneros de texto têm seu lugar. Então, eu não acho que atrapalha. Eu acho que, citando mais uma vez a Marisa Lajolo, que escreveu muito com a Regina Zilberman nos anos 90 sobre leitura, né? Elas são pioneiras nisso aqui no Brasil, né? Elas disseram várias vezes, o que importa é ler, né? E, é claro, né, chegar a uma leitura que seja uma leitura de um clássico, ou, né, ler uma história em quadrinhos, ou, enfim, ler um texto teórico, até um trecho da Bíblia, isso vai depender ali das situações, dos contextos, e requererá diferentes práticas, né? Então, isso eu acho fundamental. Queria também falar um pouco do passado, se é possível, né? Porque essa ideia de que não há leitores, ela é uma ideia que a gente, no Brasil, projeta também para o passado, né? Então, nós tivemos um longo projeto no IEL, temático, né, sobre a circulação dos impressos, que mostrou que, no século XIX, a gente tem uma ideia, não havia leitores, só que a circulação de livros, ela mostra que havia justamente circulação de livros, e que o gosto que era formado na Europa, ele era imediatamente repercutido aqui no Brasil. Não estou falando isso do ponto de vista colonialista, mas do ponto de vista realmente da circulação do gosto, né? Então, vamos dar o exemplo do Júlio Verne. Ele tá começando a estourar lá na França no fim dos anos 60, no começo dos anos 70, 1860, 1870.
Aqui no Brasil ele começa a ser traduzido e circular amplamente justamente nos anos 1870. Então, a gente não tem esse, digamos assim, esse momento de atraso, de delay entre uma coisa e outra. E pelos dados materiais da circulação dos livros, a gente vê que havia também muita gente interessada em livros, então, potencialmente leitores. Quer dizer, a gente não tem dados muito específicos sobre o passado, mas a gente vê que tem uma questão de aproveitamento, né, que a gente faz de análise a respeito do material. Quer dizer, se há circulação de livros, há a intenção de que se forme leitores ou há leitores, né? Então, eu acho isso muito interessante também. Tá bom. Professora Ana, eu queria retomar uma questão que a senhora mencionou no início. E a senhora disse que a nossa sociedade é uma sociedade que valoriza o sujeito não leitor. Sem eu dúvida. Queria que a senhora falasse um pouquinho disso. Faz parte disso que eu estou falando. Infelizmente, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque, vamos dizer assim, daí tem a ver com discussões na imprensa, né, a respeito do sensacionalismo e o que vende, né, a respeito do que vende. Então, vende você apresentar notícias e números que mostram decadência, etc. E tem muito a ver com o que a Lúcia acabou de dizer. Historicamente, nós martelamos, né, e apresentamos o brasileiro como um sujeito que não lê. E a quantidade, eu diria, há uma quantidade, que a professora Lúcia também já disse, enorme de publicações que mostram o contrário. O contrário. Né? E mesmo em relação, por exemplo, durante muito, ainda se fala isso, a lamúria, o professor não lê, como vai formar leitor se a professora não lê? E, em geral, essas falas são vozes, né, que são valorizadas, né, porque tem a ver com questões de relações de poder, disputa de grupos, né, que desqualificam o outro, desqualificam as pessoas que têm pouca familiaridade em dizer a respeito de leitura. Então, essa questão da não leitura, ela acho que a gente pode dizer que ela é assim quase que uma farsa, um mito que tem sido historicamente alimentado por toda a sociedade. E daí eu acho que a imprensa, a mídia, sim, tem um papel, porque ela noticia e ela dá vazão a uma série de elementos que, sim, são reais, a gente pode verificar, e ela apaga, exatamente, porque relações de força, ela apaga, silencia e não dá visibilidade como nós estamos falando, há muitos e muitas publicações, programas, podcasts, congressos, mesas redondas, entrevistas, né, até no na modalidade oral, uma série de trabalhos excelentes que estão disponíveis no YouTube, mas que tem pouca entrada, porque se quer falar do sujeito não leitor, se quer desqualificar quem é esse brasileiro, quem é essa professora. Exatamente. Né? E eu diria que vamos dizer assim, está dentro de um projeto também, que é o que eu falei também inicialmente, né? Porque as professoras e os professores leem muito, lê-se muito na escola, e de literatura de boa qualidade, que não, assim, a quantidade, o setor literário, o setor de publicações, ele só tem, ao longo do tempo, crescido. E eu quero reforçar o projeto Memória da Leitura do IEL. Há inúmeros, a professora Márcia Abreu, né, ela tem
muitas publicações indicando quantitativamente o quanto no século XIX se lia muito, e os pedidos de livros, de chegadas de livro, a leitura clandestina, a leitura marginalizada. Né? E outra coisa, pouco se investe, né, nos presídios, nas penitenciárias. Há projetos, mas assim, sabe, a gente vai morrer de surpresa. Sabe qual é um dos livros mais lidos em presídio? Dostoiévski. Ah, sim. Que é aquele livro que ai, meu Deus, que é o cara que mata. Qual que é o nome desse livro, tá vendo? É Crime e Castigo. Crime e Castigo. É um dos livros... Né, eu fico arrepiada, porque são os... nós estamos falando de casas prisionais, de bandido, né? E quais um dos livros mais lidos? Dostoiévski. Né? Então, é muito louco. Não pensei nisso, né? Então, assim, isso vai a público. Quem vai querer falar, divulgar altamente que os presidiários, quando tem biblioteca, eles leem... Até porque, mais uma vez, para retomar, essa leitura que é feita no presídio, né, já há muitos projetos, e essa leitura é mediada também. Quer dizer, tem um processo de seleção dessas leituras que vão ser enviadas para lá. Nós estamos até com, digamos, um mini projeto no IEL, e aí aqueles presidiários, né, não é mais assim que se diz, né, mas, enfim, aquelas pessoas em situação prisional, elas leem, elas fazem um relatório de leitura, né, e isso tudo é debatido em grupos de leitura, em projetos onde o texto deles volta para a universidade, né, e aqui, enfim, existem relatórios, inclusive a situação de redução de pena, né, ligada a esses projetos de leitura. Quer dizer, eu acho também que tem uma fala que é uma fala quase que, né, a gente poderia dizer a palavra irresponsável, de continuar dizendo, ninguém lê, coitada da professora. Né? Isso. Fora que aí eu vou fechar com a Ana, eu acho terrível isso, a desvalorização da figura do professor, gente. Isso não dá para continuar na nossa sociedade. Né? Então é importante a gente falar disso aqui num programa sobre leitura. Né? Mas nós não somos autorizados, né? Os professores eles não são autorizados a serem considerados leitores. É uma loucura isso. Professoras, daria para a gente passar uma manhã e uma tarde toda aqui discutindo sobre o assunto. A gente volta. Mas a gente vai chegando ao fim do programa. Eu queria agradecer novamente. Professora Ana, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Estou muito feliz por esse convite. Obrigada. Professora Lúcia, muito obrigado mais uma vez. Eu também, eu agradeço muito e obrigada. Eu gostaria de agradecer também a nossa equipe técnica, João Ricardo Boi, na direção de imagens, Marcos Botelho Júnior nas imagens e Johnny Andrade na edição. E para você que nos acompanhou até aqui, também o nosso muito obrigado. Acompanhe as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube e as notícias no unicamp.br. Tchau.